Então, você que ainda não entendeu o post sobre a importância de você ficar amigo e amiga antes, lê meu livro, Defraudação Emocional. Ele vai te ajudar muito a entender isso. Beijo na boca não é pecado. O problema é o que ele leva a pessoa a fazer, entendeu? O problema não é o beijo na boca. O problema é que no namoro, o beijo na boca esquenta em cima, liga em cima e esquenta embaixo, igual ferro. Entendeu? Liga em cima e esquenta embaixo. E a mulher que fala pra mim que eu tô exagerando, que não tem nada a ver, que beijar na boca não é isso tudo, aí eu já desconfio que ela tem problema de frieza, entendeu? Porque quem é que consegue dar um beijo de língua e não sentir as coisas? Nem todo mundo precisa ficar sem beijar na boca para escolher certo. Tem pessoas que conseguem ter um namoro santo beijando na boca, principalmente quem é virgem. O problema do beijo é que ele atrapalha no discernimento da personalidade de ambos. Entendeu? O beijo, ele não ajuda você a escolher certo. Ele vai te atrapalhar, ele vai ser inimigo da escolha, porque o beijo ele faz você criar um sentimento pela pessoa, um apego, antes de você conhecer a pessoa. Ou seja, tendo isso em mente, você chega à conclusão comigo do seguinte: você namorar beijando na boca, começar um namoro beijando na boca, não é pecado, é burrice mesmo. Porque você vai dar um tiro no próprio pé, entendeu? Você dá um tiro no seu próprio pé quando você começa o namoro beijando na boca. Se você quiser beijar, espere pelo menos um ano sendo amigo, sendo amiga, para você ver se realmente a pessoa gosta de você. A escolha de com quem você vai casar é a maior decisão da sua vida depois de aceitar Jesus, por isso que você não pode brincar, entendeu? Não é uma coisa que dá para fazer de qualquer jeito, não é uma coisa que dá para você arriscar. Então, todo esforço é pouco. Eu já postei um vídeo no YouTube respondendo uma pergunta que muita gente faz. Ah, Sara, mas tem gente que faz tudo certinho, entre aspas, e mesmo assim casa errado. Por quê? Nesse vídeo eu explico isso. Vai lá no meu canal que você vai ver. Então, nesse vídeo você tem que assistir. Eu explico que tem gente que erra na escolha, mesmo fazendo todo o protocolo da santidade, porque a pessoa espiritualiza 100% e não olha os outros sinais que tem que ser observado. Como o casamento é uma grande decisão na nossa vida, é como aquela metáfora que uma vez um pastor fez, falando de toda grande decisão é como um avião pousando numa pista. Ele não pousa com uma luz só. São várias luzes que sinalizam para ele parar, entendeu? Ou seja, não é um sinal só. Você não pode casar com uma pessoa só por causa do sinal espiritual. Tem que ter todos os sinais. Por isso que eu estou te falando para você ler o meu livro, que lá tem os 8 sinais básicos. Deus é o mais interessado em te ajudar a acertar na escolha certa. Mas ele sabe que a sua carne não é brincadeira. Ele sabe que as suas emoções também não são brincadeira. Então, por isso que você tem que se esforçar o máximo que você puder. Sempre que eu falo dos sinais, das coisas que você deve fazer, das formulazinhas bíblicas para você acertar na escolha da pessoa certa para você casar, sempre se levantam pessoas questionando e argumentando, dizendo que nada disso garante que a gente vai escolher a pessoa certa. E essas pessoas pensam assim, ou porque elas fizeram, entre aspas, tudo certinho e mesmo assim escolheram errado, ou porque elas conhecem alguém que acredita ter feito tudo certinho e escolheu errado. Mas muitas pessoas não viram ainda a resposta. Eu já fiz a resposta no YouTube sobre isso. Sobre por que mesmo fazendo tudo em santidade você pode casar com a pessoa errada. Mesmo assim. Por quê? Porque não é só isso. Não é só casar em santidade, entendeu? Não é só você cumprir o protocolo da formulinha bíblica de você se manter em santidade. Não é só isso para você escolher a pessoa certa. E eu explico isso nesse vídeo e também explico isso no livro Defraudação Emocional. Inclusive no livro eu explico por quê. Às vezes tem pessoas que não são crentes, não nasceram de novo ainda. Se não aceitar Jesus vai para o inferno, infelizmente. Mas tem bons casamentos. E enquanto crentes que amam Jesus não tem. Eu explico isso no livro Defraudação. E também tem um outro capítulo no livro que é muito importante, porque ele fala dos 8 sinais básicos para você prosseguir para casamento. Ah, já estou namorando, será que é a pessoa certa? Para eu não errar, como saber se realmente essa pessoa tem os sinais? Gente, tem coisa que é básico, que é óbvio, que está esfregando na sua cara, entendeu?
Então, nesse capítulo do livro, dos 8 sinais, eu falo sobre isso. O motivo pelo qual eu fiz essa nova edição do livro Defraudação Emocional, com esse capítulo novo, foi justamente para ajudar as pessoas que me pediam conselhos sobre essa área prática e óbvia dos sinais básicos que você deve observar para você prosseguir para casamento, entendeu? Muitas pessoas, elas espiritualizam demais. Elas falam, Deus falou comigo, Deus falou comigo. O problema é que o nosso coração, que é a nossa alma e a nossa mente, ele é enganoso, ele pode até se fingir sendo a voz de Deus para nos enganar. Ou seja, muitas pessoas que falam, Deus falou comigo, infelizmente, na verdade, não foi Deus que falou. Foi a mente da pessoa, a alma da pessoa, a voz do pensamento da pessoa que se disfarçou de voz de Deus. Deus enganou a pessoa, entendeu? Por isso que eu digo para você não ir só pelo sinal espiritual, porque a sua alma, o seu emocional pode te enganar. Se você observar os sinais básicos, óbvios e lógicos, Deus vai falar através deles bem. Deus fala através dos sinais lógicos, da coisa óbvia, entendeu? Então, são coisas do tipo, exemplo, como é que você pode achar que era de Deus uma pessoa que te trata mal? É uma coisa óbvia. Eu não preciso orar para pedir a confirmação de Deus se eu já tenho uma coisa óbvia que está esfregando na minha cara, entendeu? Ou seja, o cara trata mal a mulher ou vice-versa. É óbvio que não é da vontade de Deus, porque Deus não é mau, ele é bom. Ele que é o melhor para nós. Então, se a gente pede a ele que coloque alguém no nosso caminho, que vem da mão dele para a nossa vida, é óbvio que não vem uma coisa ruim, nem má, vem uma coisa boa que faça bem. O que eu vejo hoje em dia é que tem muita gente que não sabe se relacionar com Deus, entendendo o óbvio. Poxa, no Antigo Testamento, Deus tinha que explicar o óbvio para o povo. A gente não vive mais naquela época. Deus tinha que mandar, não matarás, entendeu? Hoje em dia, a gente não precisa orar para saber certas coisas que estão lá nos 10 mandamentos, coisas óbvias. Não matarás, era não adulterarás, não mentirás, não darás falso testemunho. Tipo assim, Deus falando óbvio pro povo daquela época, mas hoje, gente, com toda a tecnologia que a gente tem, com todo o conhecimento bíblico que nos, está aí aberto, como é que o povo pode ter dúvida do que é básico? Como é que o povo pode ter dúvida se um relacionamento que te faz mal vem do diabo? É óbvio que não é de Deus, é do diabo, porque o diabo odeia a família e ele quer que você case errado. Mas Deus te ama e quer que você case com a pessoa certa. Lembra que a pessoa certa não é alguém sem defeitos. É alguém que tem as qualidades que você deseja e os defeitos que você aguente e suporte, que isso seja recíproco. As pessoas, elas têm uma crise. Elas ouvem eu falar isso, elas falam assim, não, tá muito complicado. Não, tá muito difícil. Meu bem, mas não tem nada fácil nessa vida mesmo não. Hoje em dia, você acha que é fácil se relacionar? Não é fácil. Nós vivemos num tempo onde você não pode ir pra pracinha paquerar mais, que você morre, entendeu? A pracinha das nossas avós hoje é o Facebook. Hoje, gente, conhecer as pessoas certas se encontrarem não é algo fácil mesmo. Mas as pessoas resistem a essa verdade. Elas querem se enganar de que as coisas podem ser fáceis. Infelizmente, não tem como ser fácil. É um desafio. E por isso que você viver em santidade é o básico do básico do básico para você acertar. Por exemplo, por que você namorar um bom tempo, começar um namoro sem beijar na boca e namorar pelo menos 1 ano sem beijar na boca é básico para você acertar. Não quer dizer que você vai acertar. Não quer dizer que a pessoa, só porque você não beijou, já é a pessoa certa. Não quer dizer que só porque a pessoa aceitou ficar com você 1, 2, 3 anos sem beijar na boca, não quer dizer que seja a pessoa certa, não. Tem gente que o óbvio já tá na cara e a pessoa não vê. A pessoa não, só porque aceitou é a pessoa certa. Não, gente. O ato de ficar sem beijar é uma ferramenta de conhecimento mútuo, que é um tipo de jejum de prazer que você e a pessoa se proporcionam para conseguir ter um discernimento da personalidade, das qualidades e dos defeitos um do outro. Ou seja, ficar sem beijar é muito mais do que uma atitude espiritual au. É uma atitude de inteligência, é uma atitude sábia, de uma pessoa esperta, que quer justamente negar a carne para discernir a personalidade do outro e não cair no engano da própria alma, da própria carne, no engano da carência, que quando a gente fica muito tempo sozinho aumenta, porque aí a gente pega a primeira pessoa que aparecer e ignora os defeitos porque tá carente.
Entendeu? Então, cada um dos sinais que você deve observar, que eu falo lá no livro Defraudação, tenho, por exemplo, esse sinal de você ter um período sem contato físico. Cada um desses sinais é para você avaliar também a coisa óbvia dentro do próprio sinal, né? Por exemplo, alguém que não aceita namorar com você 1 ano sem te beijar, é óbvio que essa pessoa está dizendo na sua cara: eu só estou com você pelo prazer que o seu corpo me dá. É óbvio. Entendeu? É óbvio. Você não precisa orar para saber se essa pessoa é a pessoa errada. É óbvio que uma pessoa que não aceita ficar com você 1 ano te conhecendo sem te beijar, essa pessoa não é a pessoa certa. É óbvio que não é. Mas é o que eu tô te falando, a maioria das pessoas parece que se converte e perde a inteligência. A gente vê o povo do mundo ser um pouco mais esperto, muitas vezes, do que o povo da igreja. Você e eu, a gente vê um tanto de gente na igreja que para de usar a inteligência e fica só espiritualizando, como se converter fosse você agora anular sua inteligência, como se Deus quisesse que você esquecesse sua inteligência. Pelo amor. Deus não quer isso. Deus quer que você use sua inteligência porque foi Ele que te deu para você usar. Você precisa praticar autoconhecimento, se conhecer, suas qualidades, seus defeitos, ver o que você aguenta, o que você suporta, o que você não suporta, para escolher direito. E andar em santidade é algo que vai te proporcionar a ficar mais firme na sua inteligência, a ter até mesmo a sua inteligência mais aguçada. Por quê? Porque você anula a voz da sua carne. Ah, Sara, mas eu quero ouvir a voz de Deus, é a direção de Deus. Óbvio, eu também quero. Mas quando você anula a voz da sua carne, quando você faz a sua carne ficar em silêncio, aí sim você consegue ter muito mais sensibilidade para ouvir e discernir a voz de Deus, entendeu? Ou seja, ficar um tempo sem contato físico, assim como todos os 8 sinais que eu falo no livro Defraudação, são sinais que vão te ajudar a discernir o óbvio, a ficar sensível para ouvir a voz de Deus. É um conjunto de sinais, entendeu? É como aquela metáfora do avião pousando na pista. Ele não pousa com uma luz só, ele vai bater. Ele precisa de muitas luzes, são muitos sinais para a gente tomar uma grande decisão na nossa vida. O casamento é a maior decisão da nossa vida. Com quem a gente vai casar é a maior decisão da nossa vida. Depois da gente aceitar Jesus, que é a maior de todas, é o casamento, é com quem a gente vai casar. Essa é a maior decisão depois da gente aceitar Jesus. E por quê? Porque é o único tipo de relacionamento que mesmo que você se magoe e a pessoa te magoe e vice-versa, depois que você perdoa, você é obrigado a confiar novamente na pessoa. Ou seja, nenhum outro tipo de relacionamento, até familiar, seja pai, mãe, filhos, irmãos, primos, você, depois que a pessoa te agride, te magoa, te trai, é obrigado a confiar novamente, a não ser o cônjuge. E por quê? Porque se você quiser realmente agradar a Deus, chegar no altar de Deus, lá na eternidade, no dia do juízo, olhar nos olhos do Senhor e dizer: cumpri minha missão, você não vai poder se separar. E se separar, não vai poder casar de novo. E por quê? Porque se você era crente, casou no Senhor, conhecendo o Senhor, você não era ignorante. Então você vai ter que cumprir o seu juramento diante de Deus. É uma questão entre você e Jesus. Até porque o casamento na Bíblia entre Deus e a sua igreja, entre Cristo e a sua igreja, é uma expressão profunda de fidelidade, de aliança. Imagina então se Jesus falasse: vocês estão me enjoando, eu vou me divorciar de vocês. Imagina se Jesus resolvesse olhar para nossa cara e falar: eu não gostei, depois que eu casei com vocês, eu descobri que vocês não são lá isso tudo que eu esperava, agora eu não quero mais vocês, eu vou me divorciar de vocês. Não é assim, por isso o casamento tem que ser honrado até o fim. Ah, Sara, mas não existem exceções, não existem situações onde Deus permite divórcio? Existe, sim, e eu já gravei um vídeo sobre isso. O nome do vídeo, assiste no YouTube, é Casei Errado. E agora? Assiste, porque eu já respondi quais são as circunstâncias aonde Deus permite o divórcio, ele entende a necessidade do divórcio e até mesmo ele quer. Porque tem situações que são tão graves que se a pessoa continuar casada, estará em desobediência ao segundo mandamento, que é amar ao próximo como você se ama. Então assiste esse vídeo que está no YouTube, Casei Errado, e agora? É o nome do vídeo, que nesse vídeo eu explico exatamente quais são essas circunstâncias. Mas fora isso, gente, uma vez que você se case conhecendo o Senhor, imagina eu, Sara, hoje,
tá? Você acha que eu posso errar? Eu não posso errar, eu não tenho desculpa para errar. Entendeu? A pessoa já é crente. Não, se você casou, você tem que ir até o fim. Você tem que manter a fidelidade ao Senhor na aliança que você jurou no Senhor. Porque o casamento é um juramento no altar de Deus. O casamento é um juramento que você faz não é só para as autoridades da terra, é para o Senhor. E é por isso que eu já falei várias vezes, tem vídeo no YouTube explicando por que casar só no civil é pecado. Porque uma pessoa que casa só no civil, ela está ignorando a bênção do Senhor. Casamento, para ser legítimo, você tem que casar também no altar de Deus. Vai lá e assiste esse vídeo, porque nele eu explico toda a base bíblica para isso que eu tô falando. Eu não fico inventando nada na minha cabeça, não, gente, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui tem base bíblica. Basta você ler meu livro e você assistir os vídeos que eu tô falando aqui. Agora, para finalizar, eu quero falar sobre essas mulheres, principalmente foram mulheres, homens também, mas mulheres que entraram no meu Insta aqui para dizer assim: ah, eu não concordo, eu conheço um monte de gente que não fez nada disso e deu certo e tá vivendo super bem hoje no casamento e elas não têm problemas nenhum e o casamento deu certo e elas não precisaram fazer nada disso que você ensina. Aí essas mulheres entram no meu Insta para tentar contestar o que eu ensino. Olha só o perigo que essas mulheres estão correndo na vida espiritual delas. Eu já falei, vou repetir, gente, olha só. Se você, querida, tem uma história de desobediência a Deus, que mesmo desobedecendo Deus teve misericórdia de você, e foi pela pura misericórdia divina que hoje você está casada, que o seu casamento, seu relacionamento não foi destruído porque Deus teve misericórdia da tua vida. Bem, a sua vida não é um exemplo de santidade, e sim um exemplo de pecado, de erro, de desobediência a Deus e do profundo perdão e misericórdia de Deus que te deu uma segunda chance no meio da sua burrice. Então não venha usar a sua história aqui. Porque aqui nós estamos lutando para fazer a coisa certa. Aqui nós queremos testemunhos de pessoas que têm a história de obediência para contar, a história da fidelidade para contar, entendeu? De santidade, e não a história da, ai, pela misericórdia de Deus é que o diabo não me destruiu, porque eu fiz tudo errado, mas Deus teve misericórdia. A gente não quer escutar essa história, tá? A gente sabe que Deus é misericordioso, Ele é maravilhoso, senão tava todo mundo fulminado. Mas o que a gente quer ouvir é a história de testemunho de fidelidade. A gente quer ouvir aqui a história de pessoas que pagaram o preço de ser honesto, de ser santo, de ser fiel a Deus e a recompensa dessas pessoas. Então aqui no meu Insta não é lugar para você ficar contando a sua história de desgraça. E não venha tentar falar aqui no meu Insta que a sua história de desobediência deu certo e foi tranquila. Por quê? Porque eu não vou deixar você se condenar no meu Insta. Porque se uma mulher escutar a tua história de desgraça e te imitar, então a sua história errada vai ter levado uma mulher a imitar você e fazer a mesma coisa errada que você fez. Sabe o que isso vai acontecer? No mundo espiritual, no grande dia do julgamento, você vai responder pelo erro dessa mulher. Se ela não tiver a mesma sorte de misericórdia que você teve, de mesmo fazendo tudo errado, Deus te livrar do pior. Se ela não tiver essa sorte, porque isso que você viveu é exceção e não regra, você vai responder pela destruição da vida dela. Por isso, cuidado quando você abrir sua boca para botar aqui no Instagram que você fez tudo errado e que mesmo assim você hoje tem um casamento feliz. Tema a Deus. Tema que a tua péssima história possa levar outras mulheres a errar. Porque aqui na terra a justiça pode até falhar, mas na eternidade, meu bem, a justiça não falhará, não falha. Então você vai responder pelo casamento errado dessa pessoa, pelo divórcio, pela destruição dos filhos, por tudo. Entendeu? Tema a Deus. Não venha se gabar porque você vive bem agora pela pura misericórdia divina, como se a sua história fosse exemplo, porque se a sua história não é exemplo, ó, cala-te, guarda pra você e fica bem quietinha. Agora você que pagou um preço de santidade, que cumpriu todos os protocolos do reino, que fez todas as formulinhas bíblicas e que por isso você colheu a fidelidade, a honra do Senhor, o discernimento e casou bem, você se inscreva à vontade, a sua história aqui no meu Insta, faço questão de ler e, se possível, muitas vezes vou compartilhar as histórias lindas de pessoas que realmente honraram o nome de Deus, que vivem aquilo que a gente está ensinando aqui. Nós queremos propagar testemunho e não
testemunhos de pessoas que viveram tudo errado, entendeu? E agora querem pegar a história da misericórdia e transformar numa doutrina ou numa regra. Não, querida, isso aí é exceção, não é regra. Okay? Isso que eu estou falando tem base bíblica. Você pode observar vários textos do Novo Testamento que falam o seguinte: o pecado na vida da gente que é crente, não pode ser programado, ele tem que ser um acidente, entendeu? Então, se você viveu o pecado no seu namoro e mesmo assim Deus teve misericórdia de você hoje ter um casamento feliz, a sua história é uma exceção, foi um acidente, pela misericórdia você hoje está feliz. Então, a sua história não é um exemplo a ser seguido e não deve ser usado como exemplo. Entendeu? Ensinar as pessoas que elas podem fazer tudo errado, que tá tudo bem, que Deus vai perdoar, isso é zombar da santidade de Deus. Isso é ensinar as pessoas a pecar já planejando pedir perdão. Isso não passará desapercebido diante do juízo divino. Isso não passará desapercebido diante dos olhos de Deus. Então não cause para sua vida um problema sério que você vai enfrentar no julgamento final. Só abra a sua boca para falar desse assunto, só venha, sabe, se gabar desse assunto se você realmente tem isso na sua conta, se você realmente pagou o preço disso, se você viveu a santidade e por isso está vivendo hoje a fidelidade. Ah, Sara, mas vieram me dizer que, poxa, que você não podia falar porque você viveu um monte de coisa no mundo. Sim, mas eu não era crente, meu bem. Eu era burra e não escondo isso de ninguém. Era morta espiritualmente e estava condenada ao inferno. No dia que eu me converti, as coisas começaram a mudar na minha vida. A partir daquele momento se estabeleceu a minha aliança com Deus. É a mesma coisa que eu digo para cada um de vocês que está me ouvindo. Se você fez tudo de errado antes de se converter, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, o tempo do conhecimento ele leva. Então, a partir de agora que a gente tem uma aliança com Deus, é que tá valendo. Tá valendo agora o que a gente faz, o que a gente crê, qual é a nossa conduta, qual é o exemplo que a gente passa para as pessoas. E por isso eu tenho vivido essa fala, essa declaração constante na minha boca. Eu vivo isso que eu falo, que eu ensino, que eu prego. Eu tenho essa vida de retidão que eu ensino para vocês, amém? Agora, vai chegar a minha hora. Eu também vou poder viver um relacionamento em santidade, cumprindo todos os protocolos certinho. Eu não vejo a hora de poder viver isso e poder compartilhar com vocês, porque eu sei que é um desafio. Vai ser um desafio para mim também. Eu não acho que vai ser fácil, não. E vai ser uma bênção. Agora, faça isso na sua vida, entendeu? Por quê? Porque quando você não faz, quando você não vive isso, você dá todas as outras brechas pro diabo. O diabo já vai tentar nos atacar fazendo a coisa certa, gente. Imagine então se a pessoa resolver fazer errado. Claro que o diabo vai atacar a pessoa nessa área. Então, gente, vamos fechar as brechas, entendeu? E a principal brecha a ser fechada é: não confie nas suas vontades, não confie em você mesmo, confia no Senhor. E para te dar o exemplo na minha vida, tá? De que eu não confio em mim, eu não confio nas minhas vontades, eu confio no Senhor e não em mim, é que eu já fiz o voto que eu só vou beijar no altar. Meu namoro é sem pegar na mão, justamente por isso. Porque eu não confio em mim mesma. Porque eu não acho que eu sou uma pessoa que estou acima do perigo, do pecado. Não, todo mundo está sujeito a cair. Se eu confiar em mim, eu posso cair no meu namoro, sim. Então eu não confio. Eu amo o Senhor Jesus. Ele é mais importante do que eu. Ele é mais importante, agradar a Ele é mais importante do que agradar a minha carne, entendeu? Então eu não vou medir esforços, eu vou sacrificar todas as minhas vontades para chegar no altar honrando o nome dele, no altar dele, entendeu? Eu quero chegar no altar dizendo assim: olha, eu fiz tudo certinho, claro, mas eu não quero somente o dia do casamento. Eu quero que a partir daquele dia eu possa viver o que eu prego no casamento com a pessoa certa. Não é só uma questão do dia do casamento. Entendeu? Não é só uma questão de você fazer tudo certinho para você poder chegar lá. Lá é a minha meta de chegar, claro, mas eu tenho outras metas que vão além do dia do casamento, que é a meta de você ter casado certo. E para casar certo é um conjunto de sinais, não é uma coisa só, não é uma luz só, são várias luzes, entendeu? Então por isso, gente, tem que usar a inteligência, tem que conhecer a palavra, tem que observar os protocolos, as regrinhas, os ensinos. Se eu pudesse resumir em uma única frase, como eu já falei várias vezes para vocês, eu resumiria assim: como casar certo? Case-se, você mulher, com
com o seu melhor amigo homem. E você, homem, case-se com a sua melhor amiga mulher, aquela pessoa que, além de você achar linda e linda, você tem todas as afinidades com essa pessoa. Você tem, sabe, uma compatibilidade de relacionamento, de convívio. Vocês amam conversar, amam passar o tempo juntos, vocês sentem prazer de estar um na presença do outro. E tudo isso sem o beijo, entendeu? Porque quando você é melhor amigo, melhor amiga, você não beija. Por isso que o não beijo é importante por um bom tempo, porque é o único jeito de você descobrir se realmente é amizade ou se é só fogo da carne. No meu caso, eu só vou beijar no altar, porque eu, graças a Deus, gente, tenho muita saúde. Então, meu primeiro bitoquinha, meu primeiro selinho é no altar, porque eu não confio em mim e nem nele, vigia. E o Senhor Jesus já falou comigo em oração que ele vai me honrar porque ele honra as pessoas que confiam mais nele do que em si mesmos. Isso é uma prova de amor por ele muito grande. E eu vou ficando por aqui, gente. Um abraço em todos e até a próxima enxurrada de stories.